Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Livrai-me, onde eu vou comentar um pouquinho agora desse livro aqui, ó. Esse aqui, Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Por que esse livro aqui é incrível? Bom, todos que eu estou trazendo são incríveis, porque senão eu não traria os livros aqui, né? Tem livros ruins que eu nem trago. Bom, eu gosto muito desse livro porque é o seguinte, eu sou um estudante de história, gosto muito de história, não sou estudante de física. E quando ele trata a temática Uma Breve História do Tempo, na verdade, ele brinca com um conceito. Mas como assim? Se o tempo não é a história não é tempo, então o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Bom, é muito simples. Stephen Hawking está dizendo que o tempo tem sua própria história. Então ele está dizendo que o tempo ele tem início e vai ter fim. Teve início e vai ter fim. Então ele é baseado naquela teoria que eu explico isso no vídeo do Gleiser. Para Stephen Hawking, o tempo tem início e fim, Gênesis e Apocalipse, se você é religioso, para entender a coisa dessa dinâmica. Claro que Stephen Hawking, ele não era um homem religioso, né? Mas ele não era uma pessoa alheia ao conhecimento religioso. Por quê? Apesar dele não ser um teísta, ele não acreditar em Deus, nem ser um deísta no conceito da teologia, ele usa um exemplo de um teísta, salvo engano, Santo Agostinho, tá? Ele usa Santo Agostinho para explicar o conceito de tempo dele. Porque há uma passagem que está nesse livro que ele diz, poxa, mas o que havia antes de Deus, né, na discussão da filosofia patrística medieval? Antes de Deus, é complicado responder isso. Então, o que propunha a filosofia patrística? Antes de Deus não havia antes. Então, ele parte do pressuposto de que antes e depois é uma criação junto com o universo. O tempo é uma criação junto com o próprio universo. Por exemplo, o que é um dia? Sabemos que um dia é o movimento da Terra em torno dele mesmo. O que é um ano? Um ano em volta do Sol. Se nós não temos movimento, é muito complicada a ideia de tempo, porque a gente mede o tempo muito pelo movimento. Então, o movimento do Sol foi a primeira forma de medir o tempo, mas também tem aquele relógio de água, que move a passagem da água de cima para baixo. Tem a ampulheta, que move a areia de cima para baixo. Tá? Então, a ampulheta, o relógio de água, o relógio de Sol mede o movimento, né? A sombra desse relógio de Sol. Então, se o tempo envolve um movimento, a gente conta muito pelo movimento, se nós estamos partindo do pressuposto que não havia nenhum movimento, a ideia de tempo é muito complexa. Ela se torna problemática. Eu não sou da física, sempre menciono isso. O que eu pretendo nesse canal é incentivar e estimular que as pessoas leiam livros científicos. Eu não estou explicando teorias, eu estou comentando os livros, ok? Eu sou da área do direito e da história. Mas por que para a história é importante esse livro? Porque muitas pessoas pensam que história é passado. O que é história? É o passado. História não é passado. História é o estudo do passado. É uma narrativa lógica científica sobre o passado. Não é qualquer contação de evento. Tem que ter método, tem que ter fundamento, tem que ter prova, tem que ter testemunhas, relatos, tem que ter vídeos, jornais, tem que usar essas fontes históricas para descrever a história. Mas a história não é passado. Porque você pode sempre retornar ao passado para reinterpretá-lo, que é, curiosamente, um paradoxo de Heráclito. Um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio será o mesmo. Quando você volta ao passado, você revisita algo que aconteceu na sua história, não volta igual. Você já está mais velho, mais amadurecido, tem uma outra interpretação e sabe no que ocorreu, onde foi dar aqueles fatos, aonde foram chegar aqueles fatos. Então, história não é passado e tempo não é história não é tempo, porque o próprio Stephen Hawking trabalha isso. Então ele diz, o tempo começa com o próprio conceito do universo. Não havia tempo antes do universo. E ele usa esse paradoxo da filosofia patrística, salvo engano, de Agostinho, para falar exatamente isso. Bom, então não havia nada antes de Deus, então não havia nem a palavra antes. Porque o conceito de linha temporal demanda uma organização. Os movimentos têm de estar razoáveis para eu poder fazer uma análise temporal mais fácil.
a gente consegue ver que no princípio, né, não havia nada. Então, no sentido, não havia nem linha temporal, não havia antes, não havia depois. Para que eu possa ter antes e depois, eu tenho que ter um marco. Por exemplo, o ano da Hégira para os muçulmanos, ou o ano de Cristo, né, o antes de Cristo, depois de Cristo, ou antes da Era Comum, né? Eu preciso ter um marco. Para eu ter um marco, eu tenho que ter coisas, porque eu vou colocar esse marco em algum lugar. Então, eu tenho que colocar esse marco sobre alguma coisa. Se eu estou trabalhando sobre algo que ainda não tem tangibilidade razoável, é muito complexo o conceito de tempo. Então, o Stephen Hawking, ele trabalha que o universo vai ter uma forma parecida com a geodésica. Ele cita esse exemplo. O que é essa forma geodésica? É como a Terra. A Terra não é infinita, né? Inclusive é engraçado que as pessoas falam que o universo é infinito. Mais ou menos. A ideia de que o universo está em expansão infinita. Então, o exemplo básico seria pegar uma bexiga, fazer 2 bolinhas na bexiga, de canetinha, você assopra, esses pontos que estavam na bexiga desinflada se afastam, mas eles não estão se movimentando. Eles estão parados na bexiga. Eles não estão andando como uma formiguinha sobre a bexiga, então eles se afastam. Então o universo está em expansão. Isso não significa que o universo, entre aspas, seria infinito. Então essa é a teoria claro, simplificando muito, né, Stephen Hawking, que na verdade quer estudar a teoria das cordas, ele vai entrar em outros, nossa, tem coisas aqui que tem que ser físico para saber mesmo, eu não tomo essa licença nem poética para discutir. Mas o que ele traz aqui, e é o que eu quero abordar com vocês, é a capacidade que você tem de ler um livro desse e melhorar a tua racionalidade, mesmo que você não for da área. Eu digo que é importante ler temas que não são da sua área, mesmo que você não vá trabalhar com eles. O problema é você ter a ousadia de querer ensinar física para crianças sem ter conhecimento para isso, ou ensinar física para adultos sem ter conhecimento para isso. O que eu quero trazer, e é essa a proposta desse canal, é a curiosidade pelo saber. Esse é meu objetivo aqui. E recomendação de livros que você deve buscar e ler para desenvolver a sua erudição, sua intelectualidade, seu pensamento crítico. Pois bem, então, ele diz que o universo está em expansão e ele tem uma forma geodésica, como a Terra. A Terra não é infinita, ela tem um limite, né? Mas se você ficar andando sempre no horizonte, é o horizonte fugitivo, né? Você vai sempre dar a volta na Terra e nunca vai terminar. E ele faz esse paralelo, claro, mutatis mutandis, quer dizer, com as devidas alterações em latim, com o universo. Ele está em expansão, mas ele vai sempre circularizando nisso, né? Ele é limitado, né? Aí vem aquele paradoxo. Então, se o universo é limitado, o que tem fora dele? E se ele tem limite? Mas não tem nada fora dele, ou tem algo fora dele. Então, é um problema gigantesco. A gente sabe que tem aí uma imagem desse qual é o limite do universo, né? Até onde eu vou. Tem um quadro muito famoso que desenha Giordano Bruno, que era um eclesiástico ali do Renascimento, da Baixa Idade Média. Então, Giordano Bruno tem ele saindo, tem aqui uma abóbada celeste, ele saindo para fora dela, porque Giordano Bruno defendia os universos infinitos, tá? Inclusive ele foi devidamente caçado pela Igreja Católica à época, porque as teorias dele não eram compatíveis. Mas não foi tanto por isso, tá? O pessoal critica muito Giordano Bruno, porque ele foi assassinado, foi morto pela Igreja num julgamento eclesiástico, porque ele acaba falando que o universo é infinito e etc. Não foi bem por isso. Na verdade, Giordano Bruno ele tinha uma proximidade com a mística pagã, com o conceito de magia. Não magia, não estamos falando aqui de mago de filme, tá? Soltar raio pela mão. Mas um conceito de magia hermética. Ele era muito vinculado ao hermetismo. E esse hermetismo tem origem pagã, egípcia e grega, tá? Então, não foi exatamente a tese dele de que o universo é infinito que lhe custou o julgamento. Todavia, é inegável que isso também colaborou. Então, e aí, o universo tem fim, tem começo, tem limite? Não tem limite, é infinito, está em expansão infinita. Não sei, os próprios físicos parecem ter dificuldade de chegar a essa conclusão de maneira peremptória, eles têm boas fundamentações, porque também não vamos confundir as discussões científicas com a falta de validade da ciência ou a imprecisão dela. A ciência pode errar, a ciência erra, a ciência corrige, óbvio, e a ciência reconhece, olha aqui eu não tenho exatamente certeza, a teoria das cordas é uma teoria muito complexa,
é uma dessas teorias que tem essa divergência, inclusive, entre os próprios físicos, tá? E até aquela série The Big Bang Theory, que aparece, inclusive eu vou mostrar aqui o verso, já nesse estágio, que ele estava muito doente, né, muito delimitado, o Steve Hawking, não mentalmente, porque mentalmente esse homem aqui é um gênio, mas assim, no seu movimento, ele aparece na série Big Bang Theory falando da teoria das cordas e conversando com o Sheldon. Então, é muito legal quando a cultura pop tenta trazer a ciência. Tá? A única crítica que eu faço a isso é que isso desenvolve uma galera que acha que, porque assistiu Big Bang Theory ou leu esse livrinho aqui, já sabe física. Não sabe. E eu mesmo digo isso, eu não sei. O que a gente lê é para ser menos ignorante, mas nós nunca vamos alcançar os técnicos na área. Nós nunca vamos virar um Isaac Newton aqui se a gente não for enveredar e se dedicar efetivamente para esse conhecimento. Basta ver que o próprio Isaac Newton foi um péssimo político, né? É até uma curioso, está no livro do Marcelo Gleiser, que eu citei. Ele comenta que quando Isaac Newton, que é Sir Isaac Newton, virou político, uma das únicas propostas que ele fez foi fechar a janela do parlamento porque estava frio. Foi isso. Ele foi um péssimo político, não foi reconduzido ao cargo e chegaram à conclusão que bons físicos não são bons parlamentares necessariamente. Tome muito cuidado nesse corte. Nós não somos físicos, a gente lê sobre física, tem curiosidade, admira de longe, mas se você quer realmente se dedicar a isso, é uma vida inteira, e aliás, uma vida inteira é pouco. Isso vale para as outras áreas também. Eu sou um amante da história, e como esse conhecimento aqui é também histórico, porque é um homem que viveu o seu momento, viveu sua história e discute sobre o conceito de tempo, eu sou apaixonado por essas leituras. Ok? Pessoal, faça essas leituras. Tá? O Stephen Hawking escreveu isso aqui mesmo para você, leigo, para você. Ele não escreveu para técnico não, porque isso não é um paper. Isso aqui é um livro até muito bem explicadinho, então você não precisa ser técnico para ler. E aliás, leia, porque eu acho que hoje a humanidade precisa voltar a ter amor ao conhecimento e um pouco de vergonha, se não raiva, da ignorância. A palavra aqui não é burrice, é ignorância. É aquele que tendo as coisas à mão, não se dedica a elas. Forte abraço para vocês. Quem quiser comprar o livro, Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking, aqui embaixo tem o link. Você pode comprar colaborando com o nosso canal sem nenhum custo adicional. Você simplesmente compra aí no valor que vai estar indicado na loja Amazon e você vai ter acesso a ele, vai ter um reporte para nós aqui. Não tem custo nenhum, mas se você quiser, qualquer livraria que for decente tem que ter esse livro aqui. Pode achar ele e comprar que você vai gostar. Tem sugestão de livro? Coloca aqui no comentário e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para você. Gostou? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Um abraço.